Que o Senhor te abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. Quem são os anônimos no reino do Senhor Jesus? No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, aqui se fala da comissão dos 70. Embora o texto dá a entender que Jesus já havia enviado 70, né? Porque o texto diz assim que depois disso o Senhor designou outros 70. Então significa que dá a entender que ele já tinha enviado 70. Mas quem são esses anônimos aqui que a Bíblia não cita o nome? Esses anônimos são todos aqueles que se envolveram no reino do Senhor Jesus e que desenvolveram o reino do Senhor Jesus. Nos dias de hoje, nós também temos os anônimos da casa de Deus. Nós temos aqueles que trabalham na faxina, que trabalham olhando os carros, que trabalham nos departamentos da igreja, embora os seus nomes nem são conhecidos e muitas vezes a igreja nem vê essas pessoas trabalhando nas suas funções que elas decidiram estar, como discipulado infantil, como nos multirões da igreja, que a igreja faz, aqueles que colaboram com as programações de rádio, com aqueles que colaboram para o crescimento da igreja, patrocinam, financiam o crescimento da igreja. Muitas vezes essas pessoas, elas são anônimas, ou seja, anônimas porque a igreja não sabe quem elas são e não, o nome delas muitas vezes não são divulgados, mas elas estão ali como de fato aqueles 70 que foram enviados do Senhor Jesus Cristo, né? Então pode ser que essas pessoas estejam executando essas funções ou até mesmo a função dos 70 da Bíblia, que era expandir o reino do Senhor Jesus e buscar as vidas, né, as almas que estavam sedentas. E por mais que nós não saibamos o nome dessas pessoas, tanto essas que estão aqui na comissão dos 70, como os anônimos de hoje que estão desenvolvendo o reino do Senhor Jesus e mantendo a casa do Senhor Jesus funcionando, é importante que todas essas pessoas saibam que o próprio Jesus Cristo disse lá no livro de João, no capítulo 3, versículo 30, é importante que eu cresça e ele é importante que ele cresça e eu diminua. O texto correto é isso. É importante que ele cresça e eu diminua. Ou seja, o que tem que estar dentro da nossa alma é essa sensação, que o crescimento seja do próprio reino do Senhor Jesus. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui, preste atenção no que ele fala aqui na segunda carta aos Coríntios, né? E é interessante o que Paulo deixa aqui, porque esse texto a gente se encaixa muito nele. Eu principalmente eu amo muito esse texto de 2 Coríntios, porque eu me identifico com ele. Está no capítulo 12 do livro de 2 Coríntios, no versículo 15. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15, diz assim: eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, eu me gasto e me deixarei ser gasto por amor da vossa alma. Quanto mais eu amo, mais me deixo de ser amado. Ou seja, ele está dizendo que a vida dele estava de fato voltado para o crescimento do reino do Senhor Jesus, em amar as almas, em não querer o reconhecimento de si próprio, não se importar se de fato ia ser amado ou não, se ia ser reconhecido ou não, e quem o iria reconhecer ou não. Ele diz, eu deixo ser gasto. Então, não importa a função que fazemos, se somos conhecidos ou não, se somos os anônimos ou não, o que importa é que nós sejamos reconhecidos pelo reino do Senhor Jesus. Você sabia que aqueles 70
que nós não temos o nome, não sabemos o nome dessas pessoas, porque nunca nos foi deixado ser divulgados os nomes, mesmo pela lista que foi feita por Doroteu. Doroteu fez a lista do nome dos 70 que foram enviados nessa comissão. Ele escreveu um livro que se chama Atos dos 70. Atos dos 70. Foi escrito por Doroteu, mas foi reprovado pela igreja e foi reprovado até por Eusébio de Cesareia. Ou seja, nunca chegou a nós essa lista e nunca chegará. Nós nunca teremos acesso à lista do nome da comissão dos 70 que foi feito por Doroteu de Tiro. Mas veja bem, isso não importa, porque o que importa é que esses nomes estão registrados no livro de Deus. E é isso que eu e você precisamos buscar. Não o reconhecimento do nosso nome aqui na terra, mas o nosso nome reconhecido no livro de Deus. Veja que Paulo, ele está dizendo, eu não me importo em gastar a minha alma e deixar de ser amado. E é isso que nós fazemos. Aqui na comunidade Família de Deus, por exemplo, nós empenhamos toda a nossa força para buscar as almas, para que as almas sejam encontradas e que elas tenham acesso a Deus. Hoje mesmo nós recebemos mais uma carta de ontem, né? Ontem nós recebemos mais uma carta do presídio. Quantas cartas nós temos recebido do presídio? Pessoas que estão sendo alcançadas pelo trabalho que nós estamos impondo. E por isso, essas pessoas estão sendo amadas, encontradas pelo Senhor Jesus, convencidas pelo Espírito Santo, e nós, muitas vezes, né, empenhando a nossa força, todo o nosso trabalho, para que essas almas sejam alcançadas, nós não temos tempo de proteger o nosso nome. É isso que você tem que entender. Nós muitas vezes não temos tempo de proteger o nosso nome, porque todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho está focado na busca das almas e no crescimento do reino de Deus. E porque nós não temos tempo de proteger o nosso nome, então muitas vezes o nosso nome acaba caindo na boca dos malfeitores, dos difamadores, e a gente acaba às vezes sendo caluniados, difamados, enfim, deixando de ser amados por pessoas que outrora nos amavam. Elas tinham um amor, carinho pela nossa palavra, pela nossa mensagem, de como elas foram resgatadas, mas por nós não termos tempo de zelar pelo nosso nome, de cuidar, de proteger o nosso nome, acaba acontecendo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei ainda menos amado. Então é isso. Então, quanto mais nós amamos almas, mais nós amamos alcançar vidas, mais nós amamos o crescimento do reino de Deus, mais nós amamos que o reino de Deus cresça, sabe o que acontece? Mais ainda nós somos odiados, mais ainda nós somos deixados para trás. Só que uma coisa é importante, o nosso nome pode não ter sido publicado por uma lista, como a Comissão dos 70, que não teve o nome publicado, porque a igreja do passado não permitiu que o Atos dos 70, escrito por Doroteu de Tiro, fosse publicado. Mas o mais importante é o que o apóstolo Lucas, ele está falando aqui, inclusive no próprio capítulo 10, né? Ele está falando aqui da Comissão dos 70, desses que foram enviados, e no próprio capítulo 10 do livro de Lucas, no versículo 20 do próprio capítulo, olha aqui, então vamos abrir aqui Lucas 10, versículo 20, olha só o que ele diz assim, olha, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está no livro dos céus. Então, esses 70 voltaram alegres, felizes, dizendo, olha, nós expulsamos demônios, curamos enfermos, os espíritos malignos nos obedeceram. E aí, ele diz assim, olha, estai felizes, estai contentes. O próprio Jesus está dizendo, vocês têm que estar contentes, não porque os espíritos malignos estão submetendo a vocês, porque os espíritos malignos temem
temem vocês e obedecem à autoridade que estão sobre vocês. Mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. É lindo, né? Lucas capítulo 10, versículo 20. Então você pode ser um trabalhador anônimo na obra do Senhor Jesus. Claro, você pode ser um anônimo do reino de Deus. Você pode não ser conhecido na terra, nem conhecido pela própria igreja, pelos membros da igreja, o que você faz. Ah, mas ninguém da igreja, nenhum membro da igreja sabe o que eu faço. Não importa. O importante é o seu nome arrolado no livro dos céus. Isso é o suficiente para nós. O seu nome arrolado no livro dos céus. É um anônimo de Deus na terra, mas conhecido nos céus. Olha, anônimo na terra, mas conhecido nos céus. Que Deus te abençoe, que esta palavra entre no seu coração e que você continue, sim, exercendo e executando um bom trabalho para o reino de Deus. E lembre-se, tudo que nós vamos fazer para Deus, façamos por excelência. Shalom, Deus te abençoe em nome de Jesus.